Olá a todos! Hoje vou fazer um brookie. E o que é um brookie? Um brookie é o que nós comemos quando não nos conseguimos decidir entre um brownie e uma chocolate chip cookie, ou uma bolacha de chocolate chip. Então combina-se tudo no mesmo. Portanto, vou fazer uma massa de brownie e depois uma massa de chocolate chip cookie que vamos pôr por cima e cozinhar isto tudo ao mesmo tempo. Isto não é uma coisa nova, já existe há alguns anos, mas eu tenho visto na internet começar a ressurgir esta moda e daí trazer hoje esta receita. Eu vou usar a minha receita de brownie e de chocolate chip cookies, que podem também fazer sozinhas, não precisam combinar as duas, mas combinar as duas é que é mesmo bom. Pronto, vou começar então com o brownie. Tenho aqui na minha tigela já o açúcar pesado e vou juntar farinha, cacau em pó e o sal, e portanto queremos aquele cacau que é 100% cacau, que não tem açúcar, que vai dar aquele sabor chocolatudo ao brownie. E vamos combinar estes ingredientes secos. Esta é uma receita muito fácil, daquelas que é só juntar tudo e misturar. Entretanto, já tenho o forno a aquecer a 180 graus e também preparei um tabuleiro, que tenho aqui, o meu é de pirex, mas podem fazer uma forma de tipo de bolo, metal, retangular, e forrei só com um bocadinho de papel vegetal e com um bocadinho de spray, para ter a certeza que depois é mais fácil retirar o nosso brookie da forma. Estão os ingredientes secos misturados, vou juntar os ovos e a baunilha já está dentro dos ovos, estar aqui com uma espátula. Eu quase sempre junto a baunilha aos ovos, quando faço a minha mise en place, que é uma coisa que eu recomendo a toda a gente que faça. Muitas vezes em casa as pessoas têm um bocadinho de preguiça de pesar e medir os ingredientes todos, mas eu acho que faz muita diferença, torna tudo muito mais fácil e as receitas acabam até por ter mais sucesso, especialmente numa receita como hoje, em que fazemos duas combinadas numa só. Estou só aqui a misturar os ovos com os ingredientes secos, portanto a hidratar a farinha, com o líquido dos ovos, e depois é que vou juntar a manteiga, que está aqui derretida e que está morninha, quente, que é para ajudar também a dissolver o açúcar nesta mistura. Os ovos já estão misturados com a farinha e com o açúcar e com o cacau e com o sal. Vou então juntar a manteiga e incorporar a manteiga nesta mistura. E depois no final juntamos só, eu tenho aqui pepitas de chocolate, mas até podem comprar chocolate em tablete e partir só em pedacinhos, porque depois temos aquele bolo, não é? Aquela coisa do bolo do brownie, e depois temos aqueles pedacinhos de chocolate lá no meio também. Pronto, agora vou juntar a manteiga. Já incorporei a manteiga, vou então juntar as pepitas de chocolate. Também podem juntar nozes, se quiserem, ou algum fruto seco, também fica bem, ou em alternativa ou em combinação com o chocolate. E as pepitas, é só envolver um bocadinho com a espátula e já está. E agora vou depois deitar no tabuleiro. Há receitas que põem primeiro as bolachas e depois o brownie em cima. Eu gosto mais do brownie em baixo e depois com a bolacha, a massa da bolacha cozida em cima. Estou só com jeitinho a fazer chegar a massa aos cantos do tabuleiro. Ela lentamente vai se espalhando, estou só a ajudar um bocadinho. E agora vou limpar aqui isto, fazer a massa das bolachas e depois deitar em cima do brownie, porque eles vão cozer os dois ao mesmo tempo. Portanto, já cá volto. Já tenho aqui os ingredientes preparados para as chocolate chip cookies. Tenho a manteiga à temperatura ambiente. Isto é a técnica tradicional de fazer bolachas, portanto vamos bater a manteiga com os açúcares, depois juntar o ovo, farinha e então as pepitas de chocolate, que também podem ser pedacinhos de chocolate só picados. Portanto, a manteiga é importante que esteja à temperatura ambiente para quando batermos ela arejar facilmente. Se ela estiver fria depois nunca vai ficar tão leve. Esta receita usa dois tipos de açúcar. Um é o açúcar branco, normal, que nós encontramos em qualquer supermercado, e o outro é o açúcar amarelo, mas é um açúcar amarelo que não é o açúcar mascavado, é assim este mais úmido. Não sei bem como é que em Portugal ou até no Brasil se vende ou o nome, mas eu vou fazer um zoom para verem qual é o aspecto do açúcar. E é importante porque este açúcar vai derreter melhor do que se for um açúcar diferente, e depois as bolachas podem fazer com açúcar diferente, mas não vão ficar exatamente iguais. E agora é bater o açúcar com a manteiga até ficar assim bem leve e fofinho. A manteiga já está bem arejada com o açúcar, vou então juntar o ovo e a baunilha. Se fizerem, por exemplo, só as bolachas de chocolate chip e tiverem a duplicar a receita, juntem os ovos um a um, que é para incorporar bem cada ovo antes de juntar o segundo. Eu, como estou só a fazer com o ovo, vou juntar o ovo todo, não é? O ovo também já está incorporado, é a altura de juntar os ingredientes secos.
tenho aqui farinha, bicarbonato de sódio, vou juntar à farinha, uma pitada de sal, especialmente nestas receitas onde há tanto açúcar, sabem aquele contrabalanço do sal. Estou só a misturar os ingredientes secos e depois vou juntá-los aqui à mistura de ovos, manteiga e açúcar. E agora não é preciso bater, é só mesmo envolver até toda a massa absorver a farinha. E no final então vamos juntar as pepitas de chocolate. A farinha pode-se juntar toda de uma vez. E agora é só lentamente, com cuidado, se estiverem a fazer na batedeira, ponham no mínimo, até de facto a farinha está toda absorvida por esta massa. Pronto, e é hora de juntar o chocolate, e leva bastante chocolate, mas quer dizer, são bolachas com pepitas de chocolate, portanto nós queremos as pepitas de chocolate. E também lá está, só com a espátula ou na batedeira, devagarinho envolver para elas distribuírem bem pela massa. Se eu estivesse só a fazer bolachas, o que eu fazia agora era, podem fazer bolinhas só com uma colher de sopa, mas eu até uso uma colher de gelado para porcionar as bolachas. Mas como vamos pôr em cima do brownie, vou fazer assim à mão e só fazer pedaços e colocar por cima do brownie e coze assim de uma forma mais orgânica. Eu já vi várias maneiras de fazer isto, esta é que eu acho que é mais gira, porque depois quando cortamos um quadradinho vem mais bolacha, outras vezes vem menos bolacha e é assim mais divertido. A massa das bolachas das cookies já está aqui em cima do brownie e vai agora ao forno uma meia hora, depende muito de forno para forno. Nós queremos espetar um palito no meio e que ele venha seco, mas também não é para deixar cozer demais. Se vier com umas migalhinhas, está bom. Vai então, 180 graus, vai para o forno e eu já cá volto. Já cozeu, este teve 35 minutos no forno, mas lá está, cada forno é um forno. Eu depois retirei do forno e deixei arrefecer uma hora, porque nós queremos que aquelas pepitas de chocolate solidifiquem um bocadinho, senão vamos cortar e aquilo espapassa-se tudo. Só uma nota também, como tem as pepitas de chocolate, quando espetam o palito para ver se está cozido, às vezes, se calhar dentro de uma pizza de chocolate vai parecer que aquilo não está cozido, portanto tentem ver assim uma parte que seja mais bolo e menos pepita de chocolate. Arrefeceu então uma hora, eu não falei, não sei se alguém reparou, quando eu forrei com papel vegetal o meu tabuleiro, eu deixei aqui estas asinhas que eu depois utilizo para levantar então o brookie ou o brownie, ou o que tiverem a fazer, mais facilmente para desenformar, mas já assim depois de estar friozinho. Entretanto, também já estive aqui a cortar, estou a fazer pedaços de 5 cm, portanto quadrados de 5 cm, isto é muito bom, mas também é assim uma coisa muito doce, portanto pedacinhos pequeninos, mas deixei aqui este final para mostrar como é que fiz. Portanto, eu estou a usar uma faca serrada, também estou a usar uma régua, mas podem fazer a olho e, portanto, vou dividir ao meio. Portanto, eu faço sempre meios e meios, portanto, se eu tenho um retângulo, divido ao meio, e depois divido novamente ao meio e por assim adiante, que é mais fácil do que estar a fazer contas mais pequenas. E o movimento que se faz é mesmo de serrar, portanto para trás e para a frente, devagarinho, e depois quando se tira a faca não se puxa para cima, puxa-se para trás, que é justamente para não trazer o chocolate ou as pepitas de chocolate que estão molinhas e ficam na faca e não desmanchar. Para quem quiser, por exemplo, fazer uma apresentação mesmo perfeitinha, assim digna de pastelaria, podem aparar assim as bordinhas de fora. Eu vou deixar ficar, é a apresentação mais caseira, mas se quiserem os quadrados todos perfeitinhos, é aparar as partes de fora e comer. Pronto, desaparecem assim os vestígios. Vou dividir então novamente para ter tais 5 cm e depois é esperar que arrefeçam completamente ou então começar logo a comer, e podem ver que é assim uma mistura de brownie, de chocolate chip cookie, e tem assim um pedacinho assim mais de cor de chocolate, outro mais de cor de bolacha e assim uma coisa deliciosa. Experimentem e vejam. Espero que tenham gostado e até à próxima!